Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Espero que estejam todos bem, abençoados na graça, na paz, na bondade, na misericórdia do nosso Senhor. Que seja uma manhã muito proveitosa, que seja um dia muito proveitoso a todos os irmãos e com alegria que podemos mais uma vez nos reunir através deste vídeo, para compartilharmos acerca dos propósitos de Deus, dos caminhos de Deus, E a escola bíblica, sem dúvida, é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta inigualável para podermos tratar, daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Nesta manhã nós vamos dar continuidade a essa série de estudos que estamos fazendo, e hoje nós vamos falar sobre a lei dos relacionamentos, A lei dos relacionamentos. Eu quero compartilhar um texto com você que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler aqui desde o início aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nesse texto que nós vamos ler, vamos trabalhar um pouquinho, algumas questões, apenas um versículo bíblico, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos aqui pegar o princípio da lei dos relacionamentos. Diz aqui a palavra do Senhor assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Isso por si só já fala sobre relacionamento, não isolamento. Estamos vivendo aí tempos de isolamento social, de afastamentos, por pura necessidade, não que seja um propósito de Deus, mas por pura necessidade. Mas desde o princípio, Deus nos fez como seres relacionais. Então ele disse, não é bom que o homem esteja só. E eu quero iniciar esse estudo, essa aula, fazendo uma pergunta. O que é que faz a nossa vida valer a pena? O que é que dá sentido para a nossa vida? Será que é aquilo que nós possuímos? Ou será que são as pessoas com que nós nos relacionamos que faz com que a nossa vida valha a pena? Certamente, são as pessoas e não as coisas que fazem a nossa vida valer a pena. Primeiro, porque nós fomos criados, como eu acabei de dizer, como seres relacionais. A palavra do Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus criou-nos para relacionamentos, para nos relacionarmos com Ele, para nos relacionar com o mundo criado, para nos relacionar com as outras pessoas, enfim. Não somos seres criados para ficarmos isolados, para nos afastar. Fomos criados a fim de nos relacionar, nos relacionar com Deus, com a criação dele, com as outras pessoas, E o que, a princípio, aqui é muito importante nós tratarmos, é que Deus disse também que não é bom que o homem esteja só. Olha só, foi Deus quem disse que não é bom que o homem fique só. Geralmente, uma pessoa que se isola, tem muita gente que gosta de viver isolado, são pessoas que de alguma maneira, isso aqui não é uma regra, gente, mas geralmente quando a pessoa se isola muito, isso mostra uma dificuldade nos relacionamentos. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade em se relacionar. E aí elas acabam, de alguma maneira, se isolando, a fim até mesmo de não causar danos a ela mesma e a outras pessoas. Mas Deus disse que não é bom que o homem esteja só.
Há um velho ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? E certamente o é, né? Porque as pessoas, né, nós quando ficamos, né, isolados, né, nós ficamos, né, separados do convívio social, né? A nossa mente começa a criar uma série de coisas, né? Se desviar com uma série de coisas que são muito problemáticas, né? Existe alguns programas de televisão, um deles que eu gosto de assistir, chama-se Largados e Pelados, e nesse programa duas pessoas vão, né, para um lugar inóspito, um lugar selvagem muitas vezes, e ficam lá abandonados por 21 dias, e lá eles têm que, né, fazer fogo, fazer o próprio abrigo, né, caçar a sua comida, e tudo isso sem ferramenta, sem nada, no máximo com uma faca e alguma outra ferramenta assim, mas muito raramente, né? E às vezes algumas pessoas desistem logo no princípio, deixam a outra sozinha, e aquele convívio que seria já de muito difícil, né? Aqueles 21 dias, por causa da situação de despreparo, sem nenhuma ferramenta praticamente, né? Sem nenhuma condição, é como se fossem as pessoas lá no princípio, né, da criação, sem habilidade, sem a preparação adequada, e que tivesse que ele conviver na natureza, tendo que fazer a sua própria comida, o abrigo, enfim. E é muito difícil. E uma das coisas que a pessoa mais reclama quando fica ali sozinho é justamente deste abandono, porque, né, em dois há sempre uma facilidade maior para a execução de todas as tarefas do dia. E quando fica um só, né, as pessoas se perdem. Existem vários programas que lidam com pessoas em meio a lugares isolados, né? E essa é uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós somos criados para sermos seres relacionais. Não fomos criados para viver isoladamente, né? E viver isolado torna a vida muito mais dura, muito mais difícil, né? Viver isolado torna a vida, né, um grande problema. Existe um outro programa que chama A Grande Família do Alasca, né? É uma família que gosta de viver isolada lá no meio daquelas, né, daquelas geleiras lá no Alasca, naquelas condições, quando muito tem ursos por perto, né? E a vida é extremamente dura, sem energia elétrica, sem água potável na torneira, né? E aquela família tendo que lidar sozinha com diversas situações, né, que a vida lhes apresenta, né? Então é muito difícil, porque nós somos criados para viver em sociedade, né? E Deus fez o homem, quando a Bíblia diz também sobre a criação, conforme a sua imagem e semelhança. Para que isso? E por que isso? É para que de forma que o homem se relacionasse, primeiramente, com Deus, com o Criador, né? Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para nos relacionar com Ele, né? Para nos relacionarmos com o nosso Criador. Tanto, né, que isso não ficou apenas nas palavras, né, e na execução em si, mas ela passou para o campo prático. O que é que Deus ia fazer todos os dias lá no Jardim do Éden? Deus ia se relacionar com o homem, né? Ia lá saber o que é, né? Imagino eu, conjecturo eu, né, que Deus chegava lá todos os dias com Adão e Eva. E aí, o que é que vocês fizeram hoje, né? A que animais vocês deram nomes? Como se chama esse? A que nome vocês deram a outro? Que nome vocês deram a essa planta, a essa árvore, né? Então Deus ia lá todos os dias relacionar-se, né? E nós somos criados à imagem e semelhança, né, do Criador, né? Então, como a própria Bíblia diz sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, né, que na Trindade há um relacionamento, assim o homem foi criado, né, para se relacionar. Além do mais, Deus deixou outras coisas também, né, para que o homem se relacionasse, não somente com ele, né, com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com, né, o Criador. Deus também colocou outras coisas para nós aprendermos outras formas de relacionamento,
né? A própria criação, o universo, né? Deus fez o universo e fez o homem conforme a imagem e semelhança, de forma que nós relacionássemos não somente com o Criador, mas também acrescentou essas peças fundamentais aí à realidade humana, né? Como a própria natureza, né? Os animais, a vegetação, né? Para a gente lidar, para nós nos relacionarmos. A natureza, por exemplo, né? Nós nos relacionamos com a natureza, nós damos à natureza e tiramos da natureza. É uma forma de relacionamento, né? A Bíblia diz lá no Salmo 19 que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Olha só o relacionamento, né? A própria natureza criada pelo Senhor se relacionando com esse Criador, com o nosso Deus, proclamando a sua glória, proclamando a sua beleza, proclamando o seu poder. Quando nós olhamos a natureza, toda aquela beleza, né? Ela está proclamando, ela está declarando a grandeza deste Criador, né? Desse Senhor. Então veja que há um relacionamento, né? Do Criador criando toda essa imensidão, toda essa maravilha, todas as coisas, e todas as coisas criadas devolvendo a glória ao Criador, o relacionamento. Nós nos relacionamos com os animais, né? Com os animais, né? Nós temos as nossas criações caseiras, nossos animais domésticos, mas também os animais, né, do campo, aqueles que criam cavalos, né, e se relacionam, lidam com esses animais, né, como se fossem criaturas humanas, como se fossem próprios filhos, né, com todo carinho, com todo amor, com todo afeto, né, com todo zelo, porque somos feitos seres relacionais, não para vivermos isolados, não para vivermos, né, separados. Não, pelo contrário, nós somos feitos para nos relacionar, né? Agora tá uma moda, agora tá um tempo agora dessas plantas, né? As suculentas. As suculentas, agora a moda é a suculenta, né? Aqui em casa a Ana tem bastante suculenta, aí aqueles vasinhos, aquele negócio todo, e volta e meia eu pego ela conversando com as plantas, né? Minha lindinha, oi querida, bom dia, né? E ela fala bom dia para as plantinhas dela lá. Seres relacionais, né? Olha, eu não sei se é verdade ou não, mas as plantas são muito bonitas, viu? Se elas devolvem, se elas recebem, se elas sentem essa forma de relacionamento, esse afeto, eu não sei. Mas que elas estão todas muito bonitas, estão. Glória a Deus, né? Mas eu vejo lá, quem conversa, assim como a Ana, conversa com as plantas, né? Porque somos seres relacionais, né? Os rios, os mares, né? Quer dizer, Deus nos proporciona, né, novos tipos de relacionamento do homem com o mundo e todo, né, à sua volta. Fomos feitos para nos relacionar com tudo aquilo que foi criado, está à nossa volta, né? Não sem motivo, né? Nesse próprio versículo que nós lemos, o que é que diz o texto aí? Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, né? Ele fala da necessidade de companhia, de relacionar-se, né? E ele diz, criarei, né? Far-lhe-ei uma disjuntora, idônea, né? Uma ajudadora, alguém que esteja junto com ele. Por quê? É importante, né? E ele cria a mulher, né? Para viver constantemente em comunhão, né? E aqui no relato do Gênesis mostra que nós não fomos feitos para sermos isolados, né, uns dos outros. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso foi o Senhor, né? Então, se alguém acha que viver isoladamente, separadamente, sozinho é bom, saiba que está contrariando a vontade do próprio Deus, o propósito do próprio Senhor, né? Porque diz, olha, não é bom. E se Deus diz que não é bom, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que não é bom, né? Porque quando Deus diz, olha, é bom, é porque a coisa é boa. Lembra na criação? E viu Deus tudo quanto tinha feito e disse, é bom, né? Quando cria o homem e a mulher, é muito bom. Mas se Deus diz que não é bom, pode ter certeza
que Ele sabe o que está falando, né? Nós precisamos nos relacionar pessoalmente, né? Claro, com as pessoas, apesar da dificuldade que isso pode acarretar, né? O que Deus está nos falando, que nós precisamos compreender nessa manhã, é que nós precisamos aprender a nos relacionar e devemos nos relacionar independente da dificuldade que isso pode nos acarretar, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo meu cachorro. Ah, eu amo meu gato, né? E põe um animal, porque ele se relaciona com aquele animal, com aquele cachorro, mas aquele animal, né? Ele não pode te contrariar, não anda muitas vezes contra a sua vontade, não te aponta os seus defeitos, né? Não fala das suas limitações, então preferimos lidar com aqueles que não têm a possibilidade de nos confrontar em nossas falhas, em nossos erros, em nossas limitações humanas, né, do que aqueles que nos apontam, que nos mostram onde estamos errados, muitas vezes estamos, né, com dificuldades. E é claro, meus irmãos, que há muitas pessoas que realmente são difíceis de nos relacionar, né, porque não é fácil, né? Às vezes nós estamos de mal até com a gente mesmo. O relacionamento não é difícil só com os outros. Às vezes a gente não está de mal com a gente mesmo. Tem dia que a gente não está bem, né? A gente fica com raiva da gente mesmo, não fica? Tem dia que você fala assim: nossa, hoje eu estou irritante. Não é assim. A gente percebe que tem dia que nós estamos irritantes, né? Então, veja que não é fácil nos relacionar, né? Mas nós precisamos aprender a nos relacionar, porque Deus nos fez seres sociáveis, né? Fomos seres feitos para relacionamentos e não para isolamento, né? Então, precisamos nos relacionar independente das dificuldades que esses relacionamentos podem nos acarretar. E Jesus nos convida para isso, né? Jesus, ele é um belo exemplo, né, de relacionamento, de alguém que nos convida ao relacionamento. Veja que Jesus, ele só saía, ficava sozinho, né? Jesus só se isolava quando iria para o seu momento de intimidade com Deus, mas ele saía de um relacionamento, né, entre homens para ir para um outro relacionamento agora com o Pai, mas ele nunca estava só, né? Não há momento na Bíblia que você vai ver Jesus só, com exceção, né, lá na cruz do Calvário, onde Jesus fica completamente só, né? E aí é a reclamação que ele faz, né, o lamento que ele faz, aquele que esteve sempre em pleno, né, em máximo relacionamento com Deus, clama: Deus meu, por que me desamparaste? Né? A reclamação de Jesus é porque agora ele não podia ter aquele relacionamento, ele não podia ter a ajuda, ele não podia ter a presença de Deus ali, lhe dando nenhum tipo de conforto, né? Porque ele estava ali completamente despido da sua natureza divina e sendo agora exigido 1000% na sua natureza humana, a fim de que o homem Jesus pagasse o preço, né, pelo pecado humano e propiciasse a redenção humana com o seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Mas até no momento da cruz, o que Jesus clama é por aquele relacionamento que ele tinha, né, para com o Pai. E ele não queria perder isso naquele momento. E na própria cruz, né, Jesus mostra o quão importante é o relacionamento. Olha só, as atitudes de Jesus em relação aos relacionamentos em relação à humanidade. Em relação à humanidade, ele se relaciona com o Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Ele pede perdão ao Pai pelo pecado do homem, né? E colocando a sua vida, expondo a sua vida, dedicando a sua vida, doando a sua vida, para que através da sua vida, da sua morte redentora, o homem pudesse se reconciliar com o Pai, se relacionar novamente com o Pai, né? Então ele proporciona isso da humanidade para com Deus,
né? Olha, ele aproximando esse relacionamento. O homem que estava distante, perdido, morto, como diz em Efésios 2, nos seus delitos e pecados, é reconciliado, é trazido ao novo relacionamento, a uma nova vida na presença do Pai, né? Pela morte vicária de Cristo, né? Mas ele não para por aí, né? Ele perdoa, ele estabelece relacionamento com o ladrão da cruz, né? Quando aquele homem diz: lembra-te de mim quando entrares no reino de teu Pai, né? Ele diz para aquele homem: olha só, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Relacionamento, vamos estar juntos hoje, né? Para a família, olha que coisa maravilhosa que ele traz para a família. Ele para Maria, olha para Maria, sua mãe, e aponta para João, e aponta não, né? E diz para Maria, poxa, agora eu peguei pesado, né? E ele olha para Maria, né? E diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho, né? Colocando João agora como seu substituto na família. Como diz, olha, agora, né, se relacione com ele, né, se aproxime dele, e diz para João a mesma forma: filho, eis aí a tua mãe, né? Trazendo toda para a questão do relacionamento, para que naquele momento em que Jesus deixaria essa vida, deixaria este mundo de forma corpórea e iria para o Pai, né? Que sua mãe não ficasse abandonada, e que o apóstolo e que o filho, que o irmão não ficasse abandonado, né? Então ele traz essa questão. Olha só como Jesus se importa com os relacionamentos. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Que coisa gloriosa, que coisa linda, né? Esta realidade. Então Jesus, né, ele se preocupa o tempo todo com relacionamentos. Aonde ele vai, ele procura estabelecer relacionamentos, ele tem empatia, ele vê as dores, as necessidades humanas, e ali vai trabalhando nisso, né? Jesus, né, nos convida a uma vida de relacionamento, né? Uma vida de relacionamento. O que ele nos chama é para relacionamento, para com ele, para com o Pai, para com o Espírito Santo e para com o próximo, né? Para com o inimigo, também para com o inimigo. Olha só que coisa que Jesus, ele faz né? Ele estabelece um vínculo, né, de relacionamentos enorme, até com os inimigos, né? Olha só o padrão, né, de Jesus, né? E o que acontece aí, que o padrão de Jesus para relacionamento, né, é um padrão bastante elevado, né? Não é um padrão baixo, é um padrão bastante elevado de relacionamentos, né? E tem como base, né, esse padrão de Jesus tem como base o princípio de tudo, né? Ele diz: estabeleça relacionamentos, mas tudo isso precisa ser fundamentado em amor, né? Nós vamos ler aqui alguns textos, eu vou passar aqui rapidamente, porque são bastantes textos, né? Mas olha aqui, 1 João capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, né? Olha só o que Jesus está dizendo: que nós devemos nos relacionar e que o fundamento desse nosso relacionamento precisa ser o amor, né? Se Deus nos amou, assim como Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Por isso, pois que nos deu o seu Espírito. Nisto conhecemos que nós estamos nele e ele em nós. Relacionamento, né? Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, você vê, o fundamento, né, do relacionamento, o amor. Se Deus assim nos amou, também devemos nós nos amarmos uns aos outros. Vai mais à frente, né? Ele nos ensina a viver em comunhão. Aquele salmo conhecido que nós tanto falamos na igreja, Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? O que é isso? Relacionamento saudável, né? Relacionamento de maturidade, que nós
devemos nos relacionar, quão bom e quão agradável é que nós, né, vivamos, que nós nos relacionemos, mas em união, em unidade, né, com compreensão, né, com amor, com zelo uns para com os outros, né? 1 Tessalonicenses, vamos ler, né? Ele nos instrui a amar, nos ensina a amar. Vamos ler aqui mais um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, né? Ele nos instrui a amar. Olha só como esse padrão é alto, né? Amar um ao outro, viver em comunhão, né? Ele nos instrui a amar, né? Nos nossos relacionamentos em geral. Ele vai mais além, no relacionamento conjugal, marido e mulher, né? Tem o texto lá de Efésios 5, 28, né? Marido, né? Amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Olha só, no relacionamento, o amor como base de tudo, né? Nesse relacionamento conjugal, marido e mulher, né? Marido, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Um relacionamento dadivoso, um relacionamento doador, um relacionamento que, como tem o fundamento no amor, entrega-se, dá-se completamente, né? Dá-se como um todo, né? E vai mais além, olha o padrão de Jesus, né? Filipenses 2,13, vamos ver aqui, Filipenses 2,13, será que eu marquei certo? Deixa eu ver. Fazer todas as coisas. Filipenses ou Colossenses 2,13? Será que eu marquei errado? Deixa eu ver aqui. Acho que eu marquei errado, viu? É aquele texto que diz: tende o outro como superior a si mesmo. Eu acho que eu marquei errado aqui, né? Mas não tem problema, né? Depois a gente acha esse texto aqui. Deixa eu ver. É versículo 3, não é 13, é 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, com cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o padrão de relacionamento que Jesus estabelece para nós, né? Olha, não faça nada por vanglória, para a sua própria glória, para a sua própria exaltação, né? Mas faça tudo com humildade, faça tudo com amor, né? Com simplicidade, considerando o outro superior a você, né? No relacionamento que Jesus nos propõe, o padrão de relacionamento, né? É não nos considerarmos a última bolacha do pacote, né? Ele está dizendo, olha, considere o outro superior a você, né? Trate, se coloque em posição de humildade, de servo, né? Porque certamente é assim que Deus, né, nos quer, né? Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha o padrão aí de Deus, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Gálatas 5:26. Olha só. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Olha aí quanta coisa importante, né? Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros, né? Olha só, um relacionamento em que sejamos apoiadores, consoladores, edificadores uns aos outros, né? É esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós, né? Consolar
não ter inveja um do outro, sujeitar um ao outro, né? Efésios 4, deixa eu achar aqui, Efésios 4, 32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só, bem bondoso, né? Tendo capacidade de perdoar, porque nos relacionamentos intrigas, lutas, né? Divergências ocorrem com a nossa família, com a esposa, com o filho, com o amigo, com o irmão, né? E sempre pode acontecer, faz parte da vida, né? Mas o texto diz aqui, ó, antes sede uns para com os outros benignos, quer dizer, benigno é aquele que pratica o bem, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, né? Olha que coisa maravilhosa, sendo, né, promotores de paz e edificação. Romanos 14, 19. Vamos ver aqui o que é que diz Romanos 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, né? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 1 Timóteo 2:1, né? Intercessores, 1 Timóteo 2:1. Deixa eu achar aqui. Admoesta-os, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, né, por todos os homens. Olha que padrão de relacionamento que Jesus nos propõe. É um padrão altíssimo. E todo ele fundamentado no quê? No amor, né? No amor. Então, a gente precisa viver nessa vida, né, tendo isso em mente, que Deus nos criou, né, ele criou em nós essa necessidade, né, de termos relacionamentos genuínos, né, e sem ele, e sem esses relacionamentos genuínos, a nossa vida não está completa. Né? Para que a nossa vida seja completa, nós precisamos nos relacionar e não apenas nos relacionar, mas nos relacionar bem, né? Nos relacionar com qualidade, nos relacionar com excelência. Né? Deus nos criou para vivermos em união, em harmonia, uns com os outros. Né? E se nós não tivermos relacionamentos realmente sinceros, né, a nossa vida será muito dura. Né? Se nós não tivermos relacionamentos sinceros, a nossa vida será muito, muito dura, será muito difícil. Né? Então, até porque, né, você criar verdadeiros amigos, por exemplo, nesses tempos é um pouco difícil, não é muito fácil. Né? Algumas pessoas têm o privilégio, por exemplo, de morar muitos anos em um lugar, em uma casa, fazer amigos naquele bairro, na sua vizinhança, né? Mas outros, né, por consequências da vida aí, muitas vezes tem que passar muito tempo da sua vida viajando, mudando de casa, vai para cá, vai para lá, né? E não consegue formar essa raiz, né? Criar esses vínculos de amizade. Então, às vezes, acabamos perdendo a sensação de que pertencemos a algum determinado lugar, né? Porque o lugar também é importante para os nossos relacionamentos, né? O lugar onde nós vivemos é importante, é importantíssimo para os nossos relacionamentos. Né? Mas às vezes por causa dessas questões da vida, de pessoas que mudam muito constantemente, né, perde essa sensação de que pertencemos a um lugar, né, e isso pode gerar um sentimento de solidão, né, de abandono, né, de separação, enfim. Por isso é bom a gente, né, procurar aquilo que a gente quer de verdade da nossa vida, né, porque a vida só vale a pena quando nós vivemos com outras pessoas, né? E nos damos a elas e elas também se dão a nós, né? Porque a vida, né, ela foi feita para ser compartilhada. A beleza da vida, as lutas da vida, tudo foi feito para ser compartilhado, né? E se nós não estabelecemos relacionamentos, né, nós ficamos, né, eu vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Olha só.
Eu lembro que alguns anos atrás eu fui para a praia, né? E eu adoro praia, né? Eu amo praia. E eu fui. Só que eu amo praia, né? Mas eu também amo movimento, pessoas, é gostoso, né? Eu gosto de chegar numa praia, não estou dizendo uma praia lotada, estrumbando de gente, onde você não tem espaço para nada. Não, não é isso. Mas eu gosto de uma praia onde esteja a praia, esteja pessoas, as pessoas usufruindo daquela beleza, né? Usufruindo do mar, se beneficiando daquilo, se relacionando, se alegrando, brincando, mergulhando. Isso é bom, né? E eu ia sempre, eu vou sempre para Caraguatatuba, mas eu nunca tinha ido para Ilha Bela. E eu resolvi ir para Ilha Bela e foi eu, a Ana, meu filho Felipe, né? E fomos para Ilha Bela. Falei, vamos conhecer lá, nós estávamos acho que uns 10 dias em Caraguá, falei, vamos conhecer Ilha Bela e fomos para lá. Né? E diferentemente de Caraguatatuba, ali, da Praia Martins de Sá, que está sempre com bastante gente, né? Um grande movimento de pessoas, né? Quando você chega naquelas praiazinhas da Ilha Bela, né? Muitas delas, aquele silêncio, aquela praia vazia, aquele negócio todo. E nós paramos numa praia muito bonita, por sinal, né? E aí sentamos ali no chão, e aí tinha um barzinho bem próximo da onde a gente estava. Depois lá longe, um outro barzinho lá na frente, para as pessoas que queriam beber, comer alguma coisa, né? Depois um outro lá no finalzinho da praia, aquele silêncio, aí tinha um iate bem de frente assim, né? E umas crianças brincando, e se escutava o barulho das crianças brincando longe, né? E aquele silêncio, né? Muito linda a praia. Mas passados uns 20, 25 minutos, né? Eu estava já inquieto com aquilo. Eu estava inquieto. Aí eu olhei para Ana assim, né? Olhei para a cara dela. Ela falou assim para mim: já sei, você quer ir embora, né? Eu falei: quero, eu não aguento esse silêncio. Eu não aguento ficar isolado. Eu preciso ver gente. Ai. Eu falei, vamos voltar lá para Martim de Sá, porque eu preciso ver pessoas. Eu gosto de ambiente alegre, onde eu posso me relacionar, onde eu posso ver as pessoas me veem. Nós ficamos naquela praia, não foi 25 minutos, nós levamos umas 2 horas para chegar lá, da Martim de Sá de Caraguá para lá, porque tem que pegar a balsa, né, demora para vir, demora para fazer a travessia, levamos umas 2 horas para chegar, em 20 minutos eu quis ir embora, né, porque para mim, né, eu entendo que é muito bom, né, eu estar diante de uma natureza linda, maravilhosa, perfeita, né, mas me relacionando com pessoas, compartilhando, dividindo aquela beleza, dividindo aquele ambiente, dividindo, né, aquela alegria. Isso é muito importante, né? E às vezes nós perdemos isso. Então, na nossa vida nós precisamos, né, criar aquele grupo de amigos, né, de parentes, pessoas que nós nos relacionamos, né, a fim de estarmos compartilhando, dividindo as tristezas, né, mas também as alegrias, as derrotas, mas também as vitórias. Estamos dividindo isso, né? E hoje, por exemplo, nós em tempos, né, que em tempos em que a televisão e principalmente o celular, né, seja um grande obstáculo para nós fazermos amigos, né, porque a televisão nos toma o nosso tempo, nos escraviza, a gente fica ali vidrado naquilo, o celular, né, as pessoas hoje com o celular o tempo todo na mão, sentam uma do lado da outra, mas não se conversam, né, então, sabe, a gente fica meio como se tivesse entorpecido por tudo isso, né? E isso na verdade tira-nos nosso tempo, né? E até mesmo a nossa energia para formarmos ciclos de amigos, né? E nós temos muitos lugares onde formar verdadeiros amigos. O primeiro deles é no seio da nossa família, né? A família é uma boa fonte das nossas amizades, né? Dos verdadeiros relacionamentos, né? Relacionamentos que durarão, né? Pelo menos teoricamente para a vida inteira, né? É claro que existem muitas brigas de família, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Mas por pior que seja a família, ela continua sendo, né, a nossa família, o lugar principal onde a gente encontra afeto, carinho, amor, né? E um relacionamento duradouro, né? Quem
por diversos motivos, muitas vezes os nossos familiares não constituem a nossa melhor opção de amizade, né? Mas mesmo assim elas serão as mais duradouras na nossa vida, né? Não é comum a gente ouvir as pessoas dizerem às vezes, né, que um outro ambiente também pode se proporcionar um lugar de nós formarmos amigos. Por exemplo, a igreja. Tem gente que diz, essa igreja aqui é como a minha família, né? Porque tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma família presente, atuante na sua vida, né? Que fosse um esteio, um lugar de segurança, mas encontrou isso na igreja, né? Encontrou isso. Então, nós podemos encontrar bons amigos, né? Na família, né? Quando também podemos formar bons amigos na igreja, né? Nós vamos ter bons amigos no nosso ambiente de trabalho, né? Para termos relacionamentos que permaneçam, né? Eu tenho um grupo de amigos, né, que eu me relaciono há aproximadamente 30, 40 anos, né, que são meus muito bons amigos, e dentro desse grupo tem uns 3 ou 4 que são grandes amigos, né? São grandes amigos, fora aqueles que se achegaram à minha família. Por exemplo, na minha casa aqui, né, presbítero Natan, Solange, né, que na verdade viram nossa família. Suas filhas moram, né? A filha mora comigo, né? Então é importante nós nos relacionarmos assim, porque nós precisamos entender, né, o valor da amizade, a riqueza de a riqueza da amizade. É claro, né, que o número de pessoas as quais nós podemos manter um relacionamento íntimo, sincero, né, é limitado, não é muito grande durante a nossa vida, né? Até porque para você formar uma amizade, um relacionamento como esse, demora tempo, né? Mas é muito importante, eles enriquecem muito a nossa vida, né? Esse tipo de... Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar, né, esse padrão alto de comportamento, de vida, né, a fim de produzirmos durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, o maior número de amigos, né, possível, e nos relacionarmos bem, né? A Bíblia nos mostra que tanto o Pai, o Filho, como o Espírito Santo, né, sempre, né, se mostraram, né, perfeitos, né, em seu relacionamento, perfeitos em relacionamento. E esse é o modelo que nós devemos seguir, né? A perfeita unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita união, em perfeita unidade, em perfeita comunhão, né? Assim devemos ser nós. Amém? Nos relacionarmos, né? A lei dos relacionamentos, que eu possa me relacionar, né? Que você possa se relacionar muito bem, porque são as pessoas e não as coisas que nós possuímos que fazem a nossa vida valer a pena. Amém? Aquilo que com quem nós nos relacionamos, o legado que deixamos para este mundo, naquilo que nós construímos com a nossa história de vida e com quem nos relacionamos, né? Isso que faz ter valido a pena a nossa história. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, né? E a começar pela sua casa, produza, né, um nível de relacionamento no padrão e na excelência, né, de Jesus Cristo, no padrão de Jesus Cristo. E certamente os seus dias, né, valerão a pena, os nossos dias valerão a pena. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, neste domingo, né? Se relacione, né, não esquecendo que o fundamento de tudo isso, né, está no nosso relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Fomos feitos seres relacionais para nos relacionarmos com Ele, com a Trindade,